contrário do que poderia se imaginar, a chamada morte de Deus, né, não significou a reafirmação da liberdade. Muito pelo contrário, né, passou a significar uma ausência de limites ao arbítrio e ao autoritarismo. O poder, ele, ao invés de se reduzir, ele ampliou-se em um quadro no qual conceitos e valores como liberdade, verdade e as garantias, como, por exemplo, a presunção de inocência, que foram construídas como obstáculo ao arbítrio ou como trunfos contra maiorias de ocasião, passaram a ser vistos como meros entraves facilmente removíveis. Basta pensar, vou dar um exemplo aqui, a ação penal 470, que ficou conhecida como o caso do Mensalão, e outros processos que se seguiram, para perceber como direitos e garantias fundamentais, bem como teorias solidamente construídas, elas foram desconsideradas para atender a opinião pública, quando não a opinião publicada. E a esses anseios punitivistas, muitas vezes forjados pelos meios de comunicação de massa. No judiciário, a gente hoje enfrenta pressão por produtividade, nós vemos a fragilização das garantias processuais e dos demais direitos fundamentais. E isso faz com que o poder judiciário, a cada dia mais, seja percebido pela população não como um garante dos direitos, mas como uma máquina de administrar, quando não uma máquina de produzir sofrimento. Então, dentro desse quadro, é fundamental encontros como esse, e esse tema que a professora Márcia Tiburi vai desenvolver soa indispensável. Eu tenho dito, eu já falei isso para alguns dos juízes que estão aqui presentes, que há em cada ator jurídico, em especial no juízo, um pouco de Eichmann, né? Sujeitos que se demitem da faculdade de pensar, que reproduzem decisões, que reproduzem práticas, sem ter a verdadeira consciência do que estão fazendo e sem se responsabilizar efetivamente pelo que fazem, sem ter a compreensão de que todos nós, juízes, promotores, advogados e defensores, somos parte do problema que é posto à apreciação do Poder Judiciário, e que muitas vezes a nossa conduta não só aumenta os danos, quanto potencializa os dramas vividos pelos jurisdicionados. Então, professora Márcia Tiburi, todo mundo aqui está muito animado e ansioso pelas suas palavras. Obrigada, Rubens. Boa tarde. Eu quero agradecer muito o convite para estar aqui. Faz um tempo já que isso podia acontecer. A gente estava planejando, né, e vinha conversando sobre essa hipótese. Então, eu propus que a gente conversasse sobre isso porque fiquei nos últimos 2 anos elaborando um livro chamado Filosofia Prática, sobre o qual eu vou falar, e quero justamente discutir essa questão da filosofia prática, então, nesse sentido de estabelecer uma ponte entre a questão da ética e a da política, e claro que aí a gente tem que situar os conceitos. E, na verdade, esse livro assim, já é a tentativa de situar essa ideia, né, de uma filosofia prática, que seria praticamente uma contradição, né, um paradoxo, pelo menos. Então, vou fazer uma exposição muito livre. Pretendo, se der tempo, assim, ler alguns trechos do texto. Mas a parte mais interessante que eu acho sempre nesses encontros em nome de algo como filosofia é justamente a gente poder conversar, poder trocar algumas ideias. Então, eu vou fazer colocações para vocês visando simplesmente uma reflexão, ou seja, situar alguns questionamentos com algumas respostas possíveis. O bacana de fazer filosofia é que você mexe com a ironia, e a ironia não significa que você está rindo dos outros, nem simplesmente provocando a ignorância alheia ou a suposta sabedoria de si. Mas o bacana é você poder dizer alguma coisa, se retirar da cena e deixar que os outros se virem com o pensamento que você colocou em cena, sabe? Isso que o Sócrates fazia. A ironia do Sócrates não era brincar de sei que nada sei porque eu sou o bom. Era justamente falar alguma coisa que despertava o pensamento da outra pessoa, porque ela tinha que se perguntar acerca daquilo que ela estava ouvindo, e, a partir daí, ela começava a pensar. Então, quando alguém fala,
assim, digamos, em termos filosóficos, eu penso assim, né? Você fala, eu falo para vocês pensarem, eu não falo para vocês acreditarem no que eu estou falando, senão abriria uma igreja. E o que não seria nada ético hoje em dia, sobretudo, mas certamente melhoraria a minha conta bancária. E então, eu estou falando isso para vocês rirem mesmo, porque a nossa situação, assim, atualmente só rindo, né? A gente está sofrendo demais, então precisamos falar um pouco de brincadeira também para espairecer. Bom, eu resolvi escrever esse livro porque eu, pessoalmente, tenho uma bandeira, assim, é uma bandeira para mim. Quando eu comecei a estudar filosofia, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, assim, na minha época, sei lá, meados dos anos 80, as pessoas não estudavam filosofia, não tinha isso. Não tinha isso de, imagina, 1985, abertura política, e alguém que dissesse vou estudar filosofia era um extraterrestre se pronunciando em família ou na escola. Eu me lembro dos meus professores dizendo assim, os professores que eram muito caxias, né, estudava matemática e física. Aí o pessoal assim, não, você tem que estudar psicologia. Eles achavam que eu não sabia o que era filosofia, até porque a gente tinha filosofia com um padre, que dava São Tomás, essas coisas, e a gente conseguiu expulsar o cara do colégio. Em estado de depressão profunda. Eu sempre quis ser marginal, nunca consegui, porque eu tirava nota boa. E aí, eu estou falando isso para a gente brincar, gente, porque nós vamos chegar num assunto tão difícil e sério. Mas eu fui construindo uma relação com essa coisa chamada filosofia, que é uma relação, como todas as relações profundas que a gente desenvolve na vida, elas são extremamente pessoais, né? E tudo aquilo que é extremamente pessoal, de repente, explode e se transforma também em uma questão para outras pessoas. E você começa a, de repente, viver aquilo que era o mais pessoal em comum, né? E anos atrás, em 2008, eu publiquei um livro chamado Filosofia em Comum, e era muito essa ideia de discutir o pensamento, enfim, a produção do pensamento, que é sempre uma autoprodução, junto com as outras pessoas. Eu fui entendendo que fazer filosofia era um jeito de fazer um diálogo, mas um tipo de diálogo assim também bem específico, porque não era nem uma conversa qualquer, assim, uma conversa fiada, não era de jeito nenhum uma tagarelice assim do cotidiano, e também não era simplesmente conversar a sério, e também não era conversar em termos retóricos do gênero que vocês que trabalham no mundo do direito, da justiça, enfim, conhecem, né, que a persuasão, o convencimento, então esse tipo de coisa não estava em cena nunca. Quer dizer, o que significava entrar num diálogo? E aí eu entendi, fazendo aquele livro, que fazer filosofia significava produzir um pensamento com as pessoas, enfrentando aquilo que é o mais básico, que é o limite dos nossos horizontes de compreensão. E, quer dizer, como é que a gente faz dançar esse horizonte de compreensão com seus limites, junto com o do outro, e onde a gente podia chegar com isso. E essa ideia do diálogo, que é uma ideia muito antiga também na história da filosofia, vocês todos devem ter lido Platão, por exemplo, cuja forma metódica, né, era o diálogo. Essa é uma forma muito antiga, e é a forma que coloca a grande diferença naquilo que significa fazer filosofia, a meu ver, até hoje. Eu acho que a filosofia é justamente essa potência, digamos, a sua grande contribuição para a nossa época é justamente essa potência de colocar diálogo dentro do mundo. E o diálogo é alguma outra coisa muito diferente de simplesmente conversarmos, ou até mesmo de simplesmente de cada um ter, enfim, a sua frase bem feita ou bem colocada para colocar em cena. Isso tudo, enfim, implica toda a discussão sobre a escuta, que eu acho que é uma discussão que vem muito mais hoje em dia, vem da psicanálise, né? O que significa escutar, como você pode escutar. Mas a psicanálise também pouco se coloca, ou pelo menos não enunciou com todas as letras, o problema seríssimo do que significa também falar num contexto de discursos prontos, né? Então, fazer filosofia também é tentar sair do discurso pronto e encontrar uma outra fala. E isso é muito complicado, porque você tem que viver num processo inclusive de autodesconstrução, de saída
de tentativa de saída daquilo que você mesmo projeta como verdade, mesmo quando essa verdade se coloca na forma de uma pergunta. Então, essa desconfiança, que não é ceticismo, é desconfiança mesmo, eu acho que é um bom espírito para colocar nessa coisa. Bom, aí a minha desconfiança inicial para escrever esse livro, cuja reflexão quero apresentar para vocês, o Filosofia Prática, surgiu justamente de pensar uma verdade que é estabelecida sobre a filosofia na sua história, de que a filosofia é teórica. Então, uma das discussões que eu coloco dentro do livro é a diferença entre teoria e filosofia. Então, teoria todo mundo tem, né? O nosso mundo do senso comum é cheio de teoria. As pessoas mais desconstruídas, as mais questionadoras, também são cheias de teoria. Deus é uma teoria, né? A gente pode até dizer que a teoria é sempre meio ficcional. Então, as nossas crenças, seja em Deus, seja no dinheiro, seja no amor, seja no capital, seja no sexo, tudo isso depende de uma teoria. A teoria é uma formulação de pensamento. E a gente vê a pessoa mais culta e a pessoa mais ignorante formulando teorias. Filosofia não pode ser simplesmente teoria. Então, a filosofia é o questionamento das teorias mais ricas, mais interessantes, e as teorias mais ignorantes e mais estúpidas. E nesse sentido, eu quis colocar essa diferença entre filosofia e teoria, levando em conta também uma diferença entre teoria e prática. Realmente há uma distância muito grande entre a teoria e a prática, porque a teoria é um pensamento elaborado para ser visto pelos outros. Então, eu posso fazer uma grande exposição teórica sobre alguma coisa que, de fato, eu não pratico. Enfim, eu posso fazer uma longa exposição sobre o direito e uma longa e linda e bela exposição sobre o direito, ou sobre a democracia, ou sobre o amor, ou sobre Deus, e as minhas práticas pessoais podem ser totalmente incondizentes com aquilo que eu fico promovendo em termos de fala. Então, até o próprio... talvez vocês já tenham se deparado com esse tipo de informação, mas o termo teoria partilha com o termo teatro a mesma raiz etimológica, que é o teorem, que em grego significa para nós, traduzindo em português, significa aquilo que é ver, né? O olhar, o ver, e aquilo que também pode ser visto. Então, a teoria é aquilo que pode ser visto. Então, nesse sentido, aquilo que eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, pode ser visto como uma teoria. E vocês podem até, compreendendo isso como um objeto teórico, vocês podem até copiar, pegar para vocês e sair por aí repetindo. Isso não é filosofia. Então, quando a gente lê Platão, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche ou Foucault, ou Habermas, não interessa, no ponto onde a gente adere ao pensamento do outro, a gente está simplesmente, digamos, repetindo a teoria. Eu comecei a pensar, a tratar, inclusive, filosofia como sendo um processo, claro, que envolve um diálogo, mas um processo que é, sobretudo, antiteórico. Daí que eu cheguei na formulação da filosofia prática. Por que é antiteórico? Porque eu acredito num monte de coisas, formulo teorias, ou seja, explicações de mundo, visões de mundo, partilho com outras pessoas, copio também de outras pessoas, de repente gosto da ideia de indústria cultural, do Adorno, e saio por aí usando essa expressão. E nesse ponto, digamos, estou fazendo teoria. Mas no ponto onde eu começo a fazer filosofia, eu estou expondo uma experiência de pensamento que foi questionada, que se qualificou com as minhas próprias dúvidas em relação àquilo que eu vivi e em relação àquilo que eu pensei e aquilo que eu copiei do pensamento dos outros. Então, para mim, filosofia não é uma teoria que explica o mundo, a filosofia é uma busca em relação a uma verdade possível que eu também nunca vou encontrar. A filosofia é, nesse caso, um processo. E esse processo é um processo de questionamento, de dúvida. É um processo que necessariamente produz diálogo com outras pessoas, com outras potencialidades teóricas, com outros discursos, com os discursos prontos, com as obras dos outros autores, com aquilo que alguém vem e propõe e diz. Mas, para mim, a filosofia é esse processo que é incessante, que me leva a um outro lugar, que
me promete, inclusive, que eu vou encontrar um outro lugar daquilo que não está pronto. Daí, vocês vão pensar assim, então tá. Então, a filosofia é uma busca da verdade. A filosofia é uma busca da própria filosofia. É a busca de desmanchar os discursos prontos, em resumo, né? Que não me permitem avançar, digamos, na experiência da minha própria vida. Então, como se eu pudesse, digamos, fazendo filosofia, como se eu pudesse, por meio dessa busca, que é o fazer filosofia, como se eu pudesse me devolver a mim mesma. Entendem isso? Esse é o negócio. Aí, então, nesses anos aí, trabalhando com filosofia, jornalistas, por exemplo, eles vêm e perguntam assim, enfim, a gente teve a ditadura militar no Brasil, né, tantos anos de proibição do ensino de filosofia no Brasil, de 69 até 2 anos atrás, e proibição. Então, a filosofia saiu do currículo. E aí, estou falando dos jornalistas por quê? Porque a filosofia voltou para o currículo e a filosofia também, lá pelas tantas, começou a ser interessante em certos veículos de comunicação. Eu mesma fiquei anos fazendo um programa de televisão e eu fui convidada para fazer esse programa porque eu era filósofa. E os jornalistas chegavam e perguntavam sempre assim, como a gente faz para popularizar a filosofia? Era o jeito como 99,9% dos jornalistas conseguiam entender a coisa chamada filosofia, porque eles entendiam filosofia justamente como sendo uma coisa. Essas pessoas que nunca estudaram filosofia, inclusive as que estudaram filosofia também, acho que nunca conseguem pensar muito nisso, nunca conseguiram pensar a filosofia não como uma coisa, sempre pensaram como uma coisa, um objeto, um conteúdo que pode ser transmitido. E nunca conseguiram imaginar que isso que se chama de filosofia pode ser um processo. E esse processo é um processo que implica esse momento assim, autorreflexivo e esse momento dialógico da reflexão, que é o encontro com o outro. Bom, e estou situando isso, talvez não seja tão interessante para vocês, mas para mim é necessário falar disso, porque, do contrário, não consigo situar o que significa essa filosofia prática. Então, a filosofia prática é a prática enquanto processo de pensamento, que pode ser traduzido em experiência de pensamento, mas uma experiência de pensamento qualificada como processo de pensamento. E aí, se a gente conseguisse prestar atenção nos nossos processos de pensamento, aí talvez a gente conseguisse justamente entrar nessa experiência. E então, esse livro tem como subtítulo, então, Ética, Vida Cotidiana e Vida Virtual, porque a tradução mais simples e fácil do que seja uma filosofia prática é justamente a ética. Ética, também, falar um pouco dessa palavra. Assim, é a primeira vez na história que essa palavra surge com os gregos. Se encontra a palavra ética e a palavra ethos em textos de Platão e de Aristóteles. Aristóteles escreveu uma Ética a Nicômaco, né, todo mundo conhece. E essa palavra, por que surgiu essa palavra? Essa palavra surgiu em função, enfim, da tentativa de sistematizar, naquela época, enfim, de sistematizar o estudo sobre as questões humanas. Então, os filósofos antigos, os pré-socráticos, se ocupavam da physis, se ocupavam da natureza, da observação do cosmos, de entender questões como o movimento, o tempo, e de repente, o destino. E, de repente, os filósofos se dão conta que, além digamos, dessa questão de fundo do cosmos, do lugar onde a gente habita, há também o lugar onde o ser humano habita, com as suas vicissitudes, e se dava o nome de ethos justamente para esse lugar onde se está. Então, ethos é a casa, ethos é a morada, ethos é o lugar onde a gente habita. E a ética era a teoria, a doutrina, enfim, a discussão, a tentativa de compreensão desse lugar onde a gente habita. O problema, a gente pode traduzir assim, em termos muito nossos, né, coisa que eu coloquei no livro, é que a ética, nesse caso, ela é uma discussão, enfim, uma busca de compreensão sobre a convivência. Então, onde nós habitamos com os outros. Então, a partícula com, essa junção, esse tema da relação é o tema
por excelência da coisa que a gente chama de ética. E desde, enfim, dessa antiguidade que fundou a questão da disciplina da ética, né? Então, a questão que faz a diferença, assim, para a gente começar a pensar, é justamente essa saída de uma preocupação com o mundo, uma preocupação, digamos, cósmica, uma preocupação física, ou até mesmo metafísica, e a incidência do pensamento sobre aquilo que é do mundo humano. Seria, assim, se a gente fosse pegar em termos de literatura, vocês pegam a filosofia surgiu ali na mesma época da tragédia grega, né? Aí você pega a tragédia grega e tinha junto com a tragédia grega a comédia. E a tragédia discutia as questões, digamos, metafísicas, o problema da morte. Vocês vão ver, sei lá, Antígona, o Édipo, qualquer uma dessas peças que vocês imaginem, a questão da morte está sempre colocada no tema da tragédia. Pois a ética ela está muito mais próxima, embora, claro, a gente possa discutir em termos éticos o problema da morte, que é o problema por excelência da tragédia, a ética ela está muito mais ligada à questão da comédia. E por que isso? Porque a comédia lida com aquilo que não é sobrenatural ou transcendental para o ser humano, para a condição humana. A comédia lida com aquilo que é o resto do chão da nossa vida, a nossa animalidade, o nosso corpo, a nossa miséria enquanto seres, enfim, que participam, que habitam esse cosmos, né? Então, se a gente pensar nesses termos, a tragédia, a comédia, ela está muito mais próxima da ética, e a ética diz respeito àquilo que a gente vive todos os dias. Daí, aquilo que a gente vive todos os dias, e ao método, ao modo como nós então nos relacionamos e estabelecemos o sentido das nossas práticas nesse chamado dia a dia, enfim, conforme ele vai sucedendo, conforme ele vai nos acontecendo. Bom, então eu entendi, para escrever esse livro, que a ética era uma filosofia prática. Era a minha capacidade de questionar, não de criar teorias, portanto, né, sobre a vida que eu vivo, não de criar explicações sobre a vida que eu vivo ou novos mitos, né, sobre a vida que eu vivo, mas a capacidade de desconstruir a vida que eu vivo. Ou, em outros termos, a capacidade de chegar perto com a minha capacidade de questionar em si, o meu próprio cotidiano. E aí, essa ideia de ética que eu estava colocando no texto. Mas colocando para mim, no livro, como é que a coisa acontece e como que eu acho que a gente pode pegar isso para pensar juntos. Ética é uma palavra que todo mundo usa, atualmente não se usa muito, né? Teve uma época que a palavra ética estava na moda, acho que há uns 10 anos atrás, tinha assim, um tanto de gente do mundo intelectual, do direito, da filosofia, as pessoas falavam mais em ética. De repente, a palavra ética sumiu da cena, até a própria palavra filosofia ficou em cena, mas a palavra ética nem tanto. E, de vez em quando, a gente ainda escuta a palavra ética como se ela fosse uma espécie de talismã. Em geral, quem fala ética fala para reclamar de um outro que não a possui, né? Então, raramente alguém diz assim, eu sou antiético, ou eu faltei com a ética. Isso é muito duro, que uma pessoa se autodeclare dessa maneira. A pessoa consegue dizer assim, eu sou um idiota, sou um burro, sou um pateta, mas dizer que eu não tenho ética, que eu sou antiético, isso as pessoas em geral não dizem, né? E porque talvez a palavra ética sirva justamente como um referencial até mesmo narcísico, né? Ético sou eu, falta ética aos outros. E então é uma palavra meio que mágica. E qualquer um que queira se garantir moralmente a pronuncia com muita facilidade. Eu me lembro de um juiz, acho que era. Será que ele era. Não sei se ele já não era desembargador, sei lá. Um dia, um cara desse que foi caçado na época do Mensalão, cujo nome eu esqueci, eu sempre falando por aí desses assuntos, né, filosofia e tal, faz uns anos que esse sujeito me telefonou, achou meu telefone, e me telefonou. Ele tinha roubado assim 1,5 milhão, era um negócio desse tipo.
Aí o sujeito me liga pedindo para eu fazer uma palestra sobre ética na empresa que ele era empresário agora. E ele fazia muitas palestras no exterior. Aí ele perguntou assim, quanto você cobra a sua palestra? Aí eu assim, não sei, depende tanto de tanta coisa. Sabe o que ele disse, gente? Dinheiro não é problema. Aí eu pensei, poxa, temos um problema. Não falei, mas pensei. E eu não sabia quem era esse sujeito, e eu achei a conversa dele tão estranha que eu fui no Google. E aí eu olhei, nossa, eu fiquei assim, nossa. Porque eu, fazendo filosofia do jeito que eu faço, eu acho legal você ir no presídio, você ir na favela, você ir na casa da burguesia, na casa, sei lá, qualquer lugar, sabe? Um lugar onde as pessoas estão tocando música, num lugar onde as pessoas estão tomando cerveja, numa igreja. Eu já fui em tantos lugares, eu só nunca eu já fui até em partido político, mas eu nunca fui num lugar onde tivesse gente corrupta, assim, declaradamente, né, sem vergonha na cara. Eu fiquei pensando, olha que tranquilo, né? O sujeito acha que, então, ele vai chamar a professorinha lá, que é uma otária, porque também você pode, né? Vai chamar uma professorinha de ética para criar uma cortina de fumaça para a sua falta de ética. É a mesma coisa que eu ficar pronunciando eu sou ético, né? Ou ficar dizendo fulano não é ético, não sei quem não é ético, e nunca colocar para mim, para minha própria pessoa, essa questão, quer dizer, nunca me auto-questionar em relação à minha própria ética. E nós somos, no nosso cotidiano, na nossa vida em geral, muito antiéticos. A ética, nesse sentido, a gente pode colocar assim, gente, é também uma busca. Nós não nascemos praticando a ética. Ao contrário, é possível que o contrário esteja acontecendo. É possível que a gente nunca pratique nada ético, mas talvez a gente possa se transformar nesse sujeito ético. O Rubens falou várias vezes da palavra sujeito. Talvez a gente possa se transformar nesse sujeito ético se a gente transformar a ética numa busca. Da mesma maneira que eu falei que a filosofia pode ser uma prática no sentido da busca da própria filosofia, que eu posso encontrar em algum momento, ou que eu posso desenvolver, ou que eu posso, de repente, sei lá, numa certa altura da minha vida, olhar para trás e dizer eu construí a filosofia. Do mesmo modo, eu posso, no meu processo histórico, construir a ética e poder olhar para trás e dizer, como diziam os gregos, né, eu vivi uma vida justa, eu vivi uma vida honesta, eu me esforcei para que as coisas dessem certo. Mas acho que no nosso estado atual, as pessoas são, obviamente, muito autodefensivas e todo mundo está morrendo de medo de tudo que pode acontecer e está todo mundo também querendo levar vantagem, e a gente vive numa sociedade, obviamente, de um parâmetro assim de narcisismo bastante doentio. E é claro, então, que nós não nos colocamos essas questões dessa maneira e jamais vamos, então, jamais não, talvez a gente não possa tão imediatamente também se perguntar sobre a nossa própria ética. Enfim, construir essa pergunta sobre a ética acerca da própria ética, para mim, é uma questão boa, assim, da gente se colocar em termos éticos. Digamos, a ética pode começar a surgir no ponto onde eu me torno capaz de perguntar se eu mesmo sou ético. E aí, se eu consigo me fazer essa pergunta, talvez eu consiga abrir a chave que me leva para um outro lugar, enfim, no contexto dessa diferença, né? Bom, aí eu vou falar várias coisas, mas preciso ainda colocar mais uma questão em relação a isso. Eu comecei a organização do livro querendo colocar que a ética não podia ser também simplesmente uma questão moral, nem uma questão de código. E as pessoas falam muito em código de ética, né? Elas deveriam sempre falar em código moral, porque tem uma diferença muito séria entre ética e moral, pelo menos eu vejo assim. O que é a moral? A moral vem da palavra mos, né? Mores, os costumes. Então, a moral é aquilo que nós, de uma maneira ou de outra, num contexto coletivo, a gente concordou que está valendo a pena. Sei lá, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma nova moral muito esquisita, que é essa moral da corrupção. É uma moral. Tá todo mundo autorizado a roubar, a ser corrupto. Não tá? Todo mundo é corrupto. Corrupto de muitos jeitos. Tanto que a gente diz que
se você vai fazer política, por exemplo, é incrível como as pessoas de fato acreditam que para fazer política você tem que aceitar ser corrupto. E isso é tão sério, está tão arraigado no nosso modo de pensar. Aliás, precisamos questionar o estado da nossa mentalidade, né, da nossa autocompreensão como país, como pessoas, como sociedade. Mas isso está tão arraigado que as pessoas também defendem isso com unhas e dentes. Eu, por exemplo, sou filiada num partido político e só o que eu escuto assim, de amigos e de família é que agora você vai virar uma corrupta. Quer dizer, só porque eu me filiei num partido, então você é corrupta? E vamos analisar as motivações para a minha filiação. Quem sabe você se filia também. Quem sabe todo mundo se filiando, a gente troca o cenário e faz outra coisa, enfim. Mas há essa crença de que a corrupção é uma forma de vida, é uma forma estabelecida de funcionamento da sociedade e das subjetividades, enfim, inseridas dentro dessa sociedade. E, nesse sentido, como todos nós patrocinamos a ideia de corrupção, a gente fica falando da corrupção e dizendo que é assim, não tem outro jeito, é como se a gente estivesse justamente fazendo o patrocínio dessa corrupção. Como se não pudesse haver um questionamento disso que virou uma espécie de costume, de hábito e que não pode ser negado. Vocês lembram que, antigamente, as moças tinham que ser virgens quando elas se casavam? Que exemplo, né? Que comparação mais estúpida até pode parecer. Mas é um fato. Na época em que a virgindade estava em vigência como valor absoluto, também ninguém questionava. As pessoas começaram a fazer diferente e, hoje em dia, quando aparece alguém que é virgem, uma moça que é virgem, a gente acha que ela tem algum problema, né? E que ela tem algum problema com ela mesma, com o mundo, enfim. É claro que tudo isso também a gente poderia discutir no contexto da produção de valores conservadores, mas agora não vem ao caso. Estou colocando esse exemplo apenas para dizer que nós podemos mudar um hábito muito arraigado e podemos mudar se nós tivermos, enfim, questionamento e que produza um tipo de vontade que nos leve a um outro lugar.